uma pergunta que eu queria trazer para nossa roda de hoje, que nem é só em relação a essa lua, mas hoje pode estar em evidência, né, aí dentro de você, mas para a vida mesmo. Você contribui de maneira saudável para os seus relacionamentos? Para a forma como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, com seus parceiros, na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, com a sua amizade. A sua contribuição para esse relacionamento é saudável? Ou ela está totalmente relacionada à posse? Ou ela está totalmente relacionada ao egoísmo? Ou ela está totalmente relacionada à vontade de controlar o outro? Porque muitas vezes a gente consegue perceber isso nas outras pessoas e não percebe que nós também agimos dessa maneira. Então, a luz, né, a luz da lua cheia principalmente, ela ilumina tudo, inclusive as imperfeições, inclusive as sombras. Então é um momento muito potente da gente viver uma autoobservação de como eu influencio nos relacionamentos no qual eu faço parte. É como se eu me responsabilizasse pelos meus atos. E é chegado esse momento, né, da gente parar de culpar o outro, parar de querer que o outro mude, parar de querer que o outro faça uma coisa ou outra e começar a assumir o nosso lugar. Você se valoriza? Você tá onde você gostaria de estar assim, quando você olha para os seus relacionamentos? Você se posiciona da maneira como você gostaria? Né? Você aceita coisas que para você não fazem sentido de aceitar? Todos esses questionamentos vão nos ajudando a criar relacionamentos mais saudáveis, sabe? E não adianta a gente colocar o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso mundo interno, na mão da outra pessoa. Porque não é a outra pessoa que vai determinar o seu lugar, é você que vai escolher se você quer estar ali, se aquilo ali faz sentido para você, se aquilo ali te ajuda a ser uma pessoa melhor, te ajuda a evoluir. Né? Os nossos relacionamentos são para isso. A gente está vivendo em constante transformação. Então, quando eu assumo o meu lugar, eu também posso começar a escolher aonde eu quero estar. Né? Eu assumo os meus atos e eu começo a perceber quais são as coisas que eu preciso melhorar para me relacionar de uma forma melhor. Se eu consigo ver, né, eu projetando no outro a minha própria sombra, eu já sou capaz de iluminá-la. Porque a sombra a gente não elimina, não tem como excluir a sombra, mas eu posso trazer luz a ela. Eu posso perceber uma coisa que não está saudável, que eu faço no meu relacionamento e começar aos poucos a mudar. Ao invés de culpar que o outro faz eu ser assim, que o outro me põe dessa maneira, que o outro... Não! Você tem força suficiente, capacidade suficiente de ser responsável pelos seus atos. E isso nos empodera, nos encoraja a gente ser quem a gente é de verdade, sabe? Como se eu não dependesse mais do outro para eu ser uma coisa ou outra. Quem você é quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém determinando, quando não tem ninguém controlando a maneira como você se sente? E essa energia realmente faz a gente se questionar muitas coisas, né? Quando eu te pergunto, você se valoriza? Você tá no lugar que você quer estar? Você tá contribuindo para o seu relacionamento de uma maneira saudável? Ou você tá sendo só a reação do que o outro faz, né? O outro age, você reage. O outro age, você reage. E qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Aonde você quer estar? Então, todos esses questionamentos realmente vão fazendo a gente se questionar. E se questionar é super importante para a gente não ir só aceitando, né, as coisas como são, sem entender que nós somos responsáveis por fazer escolhas, por tomar decisões, por querer ou não alguma coisa, por dizer sim ou não. Né? E isso faz muita diferença na maneira como a gente olha para a vida, sabe? Se eu vou só aceitando o lugar que o outro me coloca, eu não consigo descobrir quem eu sou, porque eu não sei quais são as minhas vontades, quais são os meus desejos, né? E às vezes a gente precisa se perguntar, o que eu faria se eu não tivesse medo? Né? O que eu faria hoje se eu não tivesse medo? Que às vezes existem tantos medos e muitas vezes esses medos vêm de fora, né? Do que o outro está dizendo pra gente, do que o outro está falando que a gente vai conseguir ou não, sendo que cada um de nós, né, carregamos a nossa própria força, a nossa própria potência para realizar o que a gente quiser nesse mundo. Então,
esse entendimento, assim, que chegou, sabe, hoje, dessa maneira da gente se relacionar, traz muito essa questão da autorresponsabilidade. Não ponha na mão das outras pessoas o que para você é precioso, né? É como se eu botasse a minha paz na mão de outra pessoa e ela que controlasse a maneira como eu me sinto. E para isso a gente precisa muitas vezes de fazer grandes mudanças, né? E toda grande mudança começa com um primeiro passo. Pra gente um dia conseguir se libertar de uma grande coisa, a gente precisou dar o primeiro passo. E às vezes esse primeiro passo é só uma mudança de pensamento, é só uma percepção que a gente ainda não tinha, é uma expansão da consciência que acontece quando eu realmente percebo quem sou eu e quem é o outro. Né? É quando eu começo a me relacionar de uma forma que eu não deixo de ser eu para caber no mundo de ninguém. E o outro também não precisa deixar de ser quem é para caber no seu mundo. Né? Isso talvez seja de fato se relacionar, onde eu compartilho o que eu transbordo. Eu não deixo de ser quem eu sou para caber num mundo que é apertado para mim. Ou vice-versa, né? Eu encurto o mundo da outra pessoa. A gente precisa se questionar isso. Quando eu falo sobre relacionamento, eu não falo só sobre o outro, eu falo também sobre mim, sobre a maneira como eu ajo nos relacionamentos, na maneira como eu tento controlar a outra pessoa, na maneira como eu sou egoísta quando o outro quer realizar os sonhos e eu, por causa da minha insegurança, eu não deixo, não quero, aquilo me incomoda. Por quê? Tem uma frase do Murilo Gun, que é também uma outra pessoa que fala muito sobre autoconhecimento. Muitos de vocês já devem conhecer, que eu amo o conteúdo dele, que diz, ele escreveu assim uma vez. Não, peraí, que essa eu tenho que lembrar, gente. Incomodou, é seu. Pega que é do eu. Incomodou, é seu. Pega que é do eu. Não é fantástico isso? O dia que ele postou, eu fiquei, caraca, meu Deus, tantas vezes a gente culpa, né? Culpa o outro, culpa tudo pra não olhar pra gente mesmo. Então, observe como estão os relacionamentos na sua vida. Observe, porque às vezes a gente tá brigando com todo mundo e tá achando que o problema tá em todo mundo, sendo que a gente não percebe que talvez esteja com a gente mesmo, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser curado. Né? E isso é uma coisa que outra pessoa não precisa te dizer. Você pode trabalhar a sua humildade para se perceber. Use os seus relacionamentos para se conhecer melhor, sabe? Use os seus relacionamentos para, de fato, começar a ver o que em você precisa ser mudado. E, principalmente, tenha coragem para ser uma pessoa imperfeita. Porque, tudo bem, aí você reconhece o seu erro, né? Você reconhece o seu defeito, reconhece o que você está projetando na outra pessoa, o quanto você está limitando a outra pessoa, o quanto você pode estar querendo que a outra pessoa seja uma coisa que ela não é, né? Porque a gente carrega muito isso de querer mudar as outras pessoas. E quando você começa a perceber esse movimento que você mesmo faz, você também está sendo convidado a trabalhar a sua humildade. Humildade de aceitar ser imperfeito, humildade para aceitar que uma mudança talvez seja necessária, humildade para despertar a sua humanidade, ser cada vez mais alguém melhor. E acredite, por mais que você pense que quando você melhora, o outro melhora também, isso acontece, né? O outro pode se inspirar em você, essa libertação é principalmente sua. É você que se liberta quando você para de tentar controlar, é você que se liberta quando você para de querer que tudo seja do seu jeito, é você que se liberta quando você assume a responsabilidade pelos seus atos. Então é uma coisa que, no fundo, você não faz pelo outro, você faz por você. E isso é muito valioso, porque é o poder da autotransformação, criar um novo mundo a partir de um novo eu. Né? Eu escolho a maneira como eu vou agir no mundo, eu escolho a maneira como eu vou me relacionar e principalmente eu tenho compreensão de que o que eu estou projetando na verdade é meu mesmo, né? E se me incomoda, eu pego pra mim, porque é meu, né? É muito doido que às vezes alguma coisa nos incomoda e a gente põe a culpa no outro. Mas questione o incômodo, questione o lugar que você tá, questione os limites que você põe, questione o que pra você tá aí te angustiando, questione a sua insegurança, porque é isso que te dá poder pra mudar.